Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, a equipe da Secretaria de Obras, os funcionários da Cotriguaçu, agradecer ao presidente da Câmara Municipal, o Eurico, por nos ceder esse espaço aqui hoje para essa audiência pública. Audiência do EIVE, estudo de impacto de vizinhanças. Hoje quem vai apresentar a empresa Cotriguaçu, atendendo à Lei 162, de uso de ocupação de solo. Quem está aqui hoje com nós é o Wilson, gerente da Cotriguaçu, e o Otávio, que é o engenheiro responsável aqui pelo projeto. Vou passar então a palavra ao seu Wilson para que faça a apresentação e depois, em sequência, o Otávio para que nos fale sobre o projeto. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje apresentando as melhorias, os investimentos que foram feitos na atual unidade Moinho de Trigo aqui de Palotina, da Cotriguaçu. A Cotriguaçu, ela é uma cooperativa central e os proprietários dela, as filiadas dela é a Cevale, a Copavel, a Copacol e a LAR. Cotriguaçu hoje possui em seu quadro em torno de 540 funcionários e nós temos 4 unidades e mais uma sede administrativa em Cascavel. A principal unidade hoje da Cotriguaçu é o terminal portuário em Paranaguá, onde a gente trabalha com exportação de granéis, de grãos, basicamente soja, farelo de soja e milho. Tem a sede administrativa em Cascavel, tem a Câmara Frigorífica em Cascavel também, é onde a gente recebe os produtos que são industrializados pelas cooperativas, à base de frango, de suíno e de peixe. Esses produtos são congelados, eles são armazenados, a gente tem capacidade lá para 10 mil toneladas de estocagem, mais 27 mil em containers, que são exportados mundo afora. Também em Cascavel a gente tem o armazém graneleiro, que é um armazém para armazenagem basicamente de soja, com capacidade para 135 mil toneladas, que também ajuda aí, por ocasião de safra, das filiadas armazenarem lá o produto. E em Palotina, o nosso moinho de trigo, que é um moinho que já está ali há 31 anos, ele foi inaugurado em 92, e ele já partiu como um moinho grande, um dos maiores moinhos aí do Paraná, com capacidade para 400 toneladas a dia, e com uma estrutura forte, uma estrutura muito bem montada, sendo reconhecido como uma referência no fornecimento de produtos de qualidade. A visão da Cotriguaçu é ser reconhecida como uma das melhores empresas de logística e industrialização de trigo. A nossa missão é fornecer serviços e produtos compatíveis às necessidades dos nossos clientes. Nossos princípios e valores é o foco no cliente, o comprometimento, a conduta ética, a qualidade e a inovação, a segurança e o meio ambiente. Nosso moinho fica localizado, então, na PR-182, lote 100C, no bairro Jardim Progresso. Nós temos hoje 115 funcionários e agora que a gente fez algumas ampliação, então vai gerar mais 10 novos postos de trabalho. Aqui a gente tem uma perspectiva do nosso moinho anterior, como ele era. Então agora com essa reforma que foi feita, a gente fez uma ampliação, na verdade não foi tanto ampliação, mas uma modernização. Então o prédio ele continua basicamente o mesmo, ele não teve muita alteração de obra civil. A gente teve apenas uma construção mais significativa. Vocês podem ver aqui que tem um canto ali que tem 2 paredes, então ali foi feito mais 2 paredes e foi erguido mais um prédio. Agora eu estou sem aqui a ponteira, mas para mostrar para vocês. Deixa eu ver a ponteira.
esse moinho, então, ele está instalado aí, como eu disse, há 31 anos, e a gente tem uma preocupação bastante grande com o entorno dele. Então, aqui, foi feito aqui mais umas paredes novas aqui, foi erguido um novo prédio aqui, que foi ampliação da linha de expedição de farelo de trigo. Tá? Então, a única parte de obra maior no moinho, então, foi aqui, e foi uma adequação aqui em cima, onde foi feito melhorias também aqui na saída de ar do moinho. Depois, mais para frente, vai ser explicado mais em detalhe. Então, esse moinho, ele está localizado numa área que quando ele foi construído ainda não tinha uma cidade no entorno, mas a gente sabia que Palotina está crescendo e a cidade avançou. E já pensando nisso, o moinho, como precaução, ele acabou imobilizando no entorno dele uma área de prevenção. Então, todo esse terreno aqui foi adquirido, hoje ele é um terreno nosso, que faz parte, e daí todo em volta aqui, a gente está com um trabalho de arborização para proteger o moinho, para que também não incomode a comunidade e para que a gente fique também dentro de uma proteção que traz também benefício para toda a nossa comunidade e também para a preservação do nosso negócio. Ele está sediado na rodovia e a frente dele é para a rodovia, mas o entorno dele hoje já está uma zona urbana. Então, nós plantamos em volta do moinho cerca de 3.000 árvores nativas, que vão dar realmente, além de uma beleza em todo o imóvel, também esse anel de proteção em torno do moinho, que vai segurar aí até ruídos, poeira, alguma coisa que possa acontecer. Muito embora, como o moinho hoje, o moinho de trigo, ele não tem algumas questões ambientais mais críticas, como a gente não tem nenhum resíduo de água e a gente também não tem nenhuma caldeira. Então, a gente não tem resíduo de água e também não tem resíduo de fogo. Né, o que já colabora bastante pensando em preservação de meio ambiente. Tá? O moinho sofreu, então, investimentos em toda a parte de administrativa. Quando a gente fez aqui um novo escritório administrativo, uma nova entrada, uma portaria nova com balança nova, e dentro do moinho, então, nós trocamos, a gente tinha 2 diagramas de moagem, de 200 toneladas cada um, a gente retirou o diagrama mais antigo e colocamos um diagrama novo, de 300 toneladas, moderno, que vai trazer uma qualidade ainda melhor para os produtos feitos pelo moinho da Cotriguaçu. Nosso moinho hoje ele está focado em atendimento a indústrias em todo o território nacional. A gente não tem mais distribuição no varejo ou a linha de panificação. A gente tem só o segmento industrial, a gente atua só no segmento industrial. Isso também faz com que a gente tenha um fluxo menor de veículos, porque a gente não tem mais distribuição de cargas fracionadas. As cargas são só caminhões grandes e que já saem. Hoje a nossa expedição ela é totalmente fechada, então o caminhão já sai fechado de dentro da expedição e segue para o seu destino. Tá? Hoje a gente fornece, então, embalagens de 25 quilos, mas o grande volume hoje de farinha que é expedido é em big bag de 1.200 quilos e farinha a granel em caminhão-tanque. Tá? Então, a gente atende hoje indústrias no segmento de massas, macarrão, biscoito e pão industrial. Hoje, as maiores indústrias no Brasil, inclusive a gente tem certificações, como a certificação ISO FSSC 22000, que hoje nos credencia para fornecer grandes indústrias como a Nestlé, a Nissin,
a Paraty e outras tantas indústrias que tem hoje no mercado nacional. Então, esse é um moinho que hoje está um empreendimento sólido, sendo uma das referências hoje aqui para toda a nossa cidade de Palotina, e que realmente faz a diferença, ainda mais agora que ele está aqui bem na entrada da cidade, onde teve essa modernização. Nós investimos aí perto de 50 milhões de reais, é um investimento que vai trazer ganhos para toda a nossa comunidade. Vou passar agora, então, para o engenheiro Otávio, que vai falar um pouco mais no detalhe nas características do nosso empreendimento. Por favor, Otávio. Certo. Inicialmente, eu queria até convidar o Vilmar para falar um pouco melhor ali tecnicamente a respeito da ampliação inicialmente, tá? Se quiser vir aqui, Vilmar, para falar exatamente o que foi feito ali no empreendimento, e depois eu posso entrar mais tecnicamente aí sobre o estudo de impacto. Bom dia a todos. Sou o responsável pela área industrial do Moinho da Cotriguaçu. A nossa ampliação, como o Wilson falou, ela foi uma modernização de um dos diagramas de moagem, e os principais investimentos que nós fizemos, por exemplo, foram investimentos pensando realmente na questão ambiental, aonde num conceito anterior, os moinhos eles tinham todos os seus filtros que fazem toda a aspiração do processo, toda a parte do ar que era direcionado ele ia para a atmosfera. Então, passava por um sistema de filtragem e o ar resultante dessa filtragem ia para a atmosfera. Hoje, esse conceito mudou. Esse novo diagrama, ele direciona todo esse ar para caixas de exaustão, porque a saída desse ar ela acaba gerando um certo ruído, e agora esse ruído não existe mais. Então, ao invés de você direcionar esse ar para a atmosfera, você direciona para caixas de exaustão que fazem essa contenção do ruído. E um possível problema que você possa ter em algum filtro, o produto que pode ser gerado fica retido internamente dentro do prédio. Então, isso para o entorno, para as casas, para toda a região, acaba sendo um benefício tanto no ruído quanto qualquer possível emissão de algum particulado que possa ir em função de problemas técnicos. Hoje, nós fazemos todo o acompanhamento, o monitoramento atmosférico do moinho. Os nossos índices são extremamente baixos, né? Se vocês acompanharem os resultados que nós fazemos do monitoramento de particulados, estão muito abaixo do que a legislação permite. Então, a gente se preocupa muito com essa questão. Em relação à ampliação, como o Wilson falou, né? Nós foram incluídos 4 novos pavimentos, aí uma área construída de 413 metros quadrados. Foram incluídos 2 novos sopradores. Esses sopradores são responsáveis pelas novas linhas de invase e de expedição, onde eles detêm de uma sala própria com sistema de enclausuramento para que você não tenha ruído no ambiente. Então, anteriormente, existiam outros sopradores, uma capacidade um pouco menor, mas as saídas de ar eram para o ambiente e o ruído acabava saindo junto com o ar. Hoje não, hoje é uma sala enclausurada com sistema para retenção do ruído também, então isso faz com que você tenha menos ruído no entorno. Nós ampliamos a parte dos silos de farelo, foram incluídos novos silos de farelo, para a gente ter, em função dessa ampliação, absorver essa capacidade a mais. As balanças que foram instaladas, como o Wilson comentou anteriormente, fazem com que a movimentação de caminhões na frente do moinho, e a maioria, né, aqui envolvido nesse processo sabe dos planos que nós temos para frente, com a instalação de uma rotatória para melhorar essa movimentação, mas as 2 balanças fazem com que os caminhões cheguem, já entrem para dentro do pátio do moinho e fiquem dentro do pátio. Então, você vê poucos caminhões ali na frente, né? Então, quem passa na rodovia hoje não percebe tanto essa movimentação, porque ela é muito rápida em função dessas novas balanças. A portaria também foi ampliada, então isso facilita a orientação do pessoal ali na frente, com a chegada. E até como o Wilson falou, nós estamos agora finalizando
uma pequena reforma no nosso antigo escritório administrativo. Ele vai ficar uma área exclusiva para motoristas. Essa área vai incluir, inclusive, local para as mães quando vêm com os motoristas, para que os filhos fiquem. Vai ter uma área kids lá, vai ter salas de descanso para os motoristas, para que eles possam, caso eles rodem à noite, alguma coisa assim, eles cheguem cansados, eles vão poder descansar, vai ter ambiente para isso também, vestiários. Então, a gente está preparando toda uma estrutura para dar um conforto para os motoristas, e isso vai dar uma aparência visual na frente do moinho, ali, como é uma entrada da cidade, vai fazer como se fosse um alongamento do prédio do novo administrativo, deixando bem mais bonita aquela frente ali. Então, basicamente, em relação ao prédio é isso. Em relação ao processo industrial, nós temos, após 31 anos, como o Wilson falou, novas tecnologias hoje no processo de moagem. Essas novas tecnologias fazem com que a forma como as farinhas são extraídas trazem uma qualidade muito maior para esse produto. Então, isso faz com que um diferencial que a Cotriguaçu já tem no mercado de farinhas, em que é uma referência em qualidade, fique mais consolidada. Então, esse foi o grande objetivo. Bom, o moinho ele está na zona de ocupação, zona industrial, né? E a ampliação total aí do moinho foi de 3.029,86 metros quadrados. Aqui a gente tem a planta de situação, onde a gente consegue ver aqui os pontos de ampliação, onde foram feitos, né? Aqui, conforme o Vilmar comentou, é a parte aqui onde houve a ampliação diária, onde houve um aumento de um prédio novo, certo? Essa ampliação ela foi feita somente em pavimentos acima, onde já havia edificação. Bom, a justificativa do empreendimento é aumentar a produtividade, certo? Em até 30%. A Cotriguaçu ainda não chegou aí nesse número de aumento de produtividade, mas tem a capacidade e o potencial de aumento, tá? Principalmente melhoramento do processo produtivo, modernização de equipamentos, para trazer os benefícios de ruídos, diminuir emissões, tá? E no âmbito municipal, e um aumento de arrecadação e de geração de empregos. Com relação ao uso e ocupação do solo, o moinho está enquadrado na ocupação I3, indústria nível 3, segundo a Lei Complementar 162/2019, que se trata de indústrias de grande porte e que trabalham com materiais do agro, né? A localização do empreendimento está na zona industrial, conforme já foi falado, conforme o zoneamento de Palotina. Então, ali, apesar de estar envolto ali de uma zona industrial, ou de uma zona residencial, tem bastante residência em volta, a Cotriguaçu está ali há bastante tempo e o terreno da Cotriguaçu em si está enquadrado como zona industrial. A estatística do empreendimento com ampliação, ela continua atendendo às exigências do zoneamento, tá? Em que está inserido. E a Cotriguaçu, vale a pena comentar que ela está instalada no local há mais de 30 anos, então o município acabou abraçando a indústria e a Cotriguaçu tem tomado as medidas para evitar qualquer tipo de problema que isso possa vir a causar. Certo, vamos falar aqui um pouco das áreas de influências, como é que isso foi definido, tá? A área de influência direta é a área em que pode ocorrer os impactos diretamente devido ao empreendimento, tá? Essa área ela foi definida como as áreas que poderiam sofrer impactos com relação à alteração da característica da vizinhança, alguma característica visual e que tivesse também alguma alteração de ruídos e vibrações, certo? E essas edificações, as primeiras edificações estão imediatamente vizinhas, elas estão a aproximadamente 100 metros, porque a Cotriguaçu tem uma área verde em volta e as primeiras edificações ali estão bem distantes ali do empreendimento, certo?
E foi coletado alguns relatos de moradores e feitas observações em loco em vários horários do dia para ter essa definição de que seriam as áreas que poderiam ter algum tipo de impacto direto. Certo, aqui a gente, só para dar um panorama geral, né? Então é possível ver aqui, ó, que tem em todas as divisas, todos os limites da Cotriguaçu, as primeiras edificações estão longe, né? Estão a mais de 100 metros, então por isso que ficou definido aí essa distância de 100 metros aí da edificação. Certo, agora a gente falando aí da área de influência indireta, nós definimos extrapolando a análise para o contexto mais amplo, considerando a cidade de Palotina e os bairros vizinhos aí ao empreendimento, né? E a gente está falando aí do bairro Jardim Progresso, o bairro Jardim América, o bairro Dallas, o bairro Morada do Sol e o bairro Oswaldo Cruz. Então, esses bairros aqui e a cidade de Palotina que poderiam ter algum tipo de impacto indireto com relação à geração de emprego ou com algum outro tipo de impacto negativo. Então, aqui a gente especificou as áreas de influência, né? É possível ver aqui as áreas de influências diretas, a gente está em azul, conforme a legenda, né? Então, seriam aqui, a partir dessa distância de 100 metros, que estariam as áreas de influências diretas. As áreas de influências diretas é um entorno aí um pouco mais amplo que poderiam ser impactados, né? E a área de influência diretamente afetada, ela é em si o terreno do empreendimento. Aqui nessa lateral é o terreno o terreno vizinho, que é da Cotriguaçu, tá? Mas não está enquadrado, não é objeto desse estudo, tá? Aqui foi feito o novo prédio administrativo, que já está aprovado na prefeitura, já está com a BITS regularizado e não é o objeto desse estudo. Certo. Quando a gente para pensar no adensamento populacional, a gente precisa considerar que tivemos aí 10 postos novos de trabalho divididos em 2 turnos, certo? O potencial atrativo para novos empreendimentos também precisa ser considerado. Nesse caso, o nosso estudo chegou à conclusão que não é representativo, pois a presença da Cotriguaçu no local ela está consolidada, não traz um fator novo, uma geração nova de novas oportunidades, de novos empreendimentos que possam vir se instalar ali em volta, devido à ampliação em si. A atividade ela está ali há muito tempo, então não é um fator gerador de novos negócios. Os bairros vizinhos, em análise, a gente conseguiu chegar à conclusão de que conseguiriam absorver a quantidade de novos moradores, né? Que nesse caso, possivelmente, poderiam ser 10 pessoas. E com base no que a gente chegou a essa conclusão? Nós fizemos um estudo aí do censo, pegamos o último censo aí para fazer uma análise de quantos domicílios estavam desocupados, qual que era a taxa de desocupação desses bairros que poderiam vir a absorver esse adensamento populacional. E pegamos como exemplo o bairro Dallas, que possuía a menor taxa de desocupação e possuía 16,3% dos domicílios desocupados. Isso chegaria a em torno de 103 domicílios que estariam desocupados no bairro Dallas, o que é mais que suficiente para absorver qualquer tipo de eventual adensamento populacional. Com relação à valorização imobiliária, a gente vai no mesmo sentido de potenciais, conforme foi falado anteriormente, potenciais novos negócios, né? O empreendimento não alterou a tipologia, a ocupação da edificação, então é a mesma atividade que a gente tem ali e, além disso, a ampliação, a alteração da arquitetura
também não traria um fator novo para uma eventual valorização ou até desvalorização imobiliária, né? E o potencial, além disso, o potencial do empreendimento não tem potencial atrativo para novos empreendimentos no entorno, conforme foi falado anteriormente. A respeito dos sistemas viários, hoje a Cotriguaçu utiliza principalmente unicamente, na verdade, como acesso a PR-182, então não tem fluxo de veículos nas ruas da parte residencial, do entorno, principalmente feito pela PR-182, né, que é a principal via de escoamento ali da produção. A gente fez um estudo e o fluxo de veículos não teve alteração significativa. A gente não observou que teve um fluxo maior de caminhões chegando ou saindo nessa área devido à ampliação do empreendimento. Além disso, a gente sabe que a via tem capacidade para absorver qualquer tipo de fluxo adicional que possa vir a acontecer. A princípio, a gente não observou esse tipo de aumento, mas hoje a via ainda tem capacidade para absorver um eventual aumento. E, além disso, o fluxo acontece em horários diferentes do horário de pico da região, o que ajuda a não ter ali uma saturação da via, né? Não ter uma dificuldade no fluxo da via. Também é importante citar que a Cotriguaçu possui uma área interna de apoio para manobra, para controlar esse fluxo ali na frente do moinho, que nem o Vilmar falou. Ali você acaba nem percebendo muito que tem caminhão ali parado, esperando para descarregar ou carregar algum tipo de produto. E vale a pena comentar que está em estudo pela Prefeitura, a gente conversou com o pessoal da Prefeitura, a execução de uma rotatória em frente ao portão de acesso da Cotriguaçu, para atender principalmente um futuro loteamento ali na região, em frente à Cotriguaçu. Então, a perspectiva é de que aquele trecho da PR-182 seja municipalizada e esse acesso ali seja feito e seja adequado ali para atender o loteamento ali que vai sair na região. Com relação à poluição atmosférica, a gente já não tinha anteriormente, nenhuma constatação de poluição, mas a modernização dos equipamentos vem para corroborar ainda mais essa constatação. A Cotriguaçu procurou modernizar os equipamentos para que venha a não ter esse tipo de problema, né? Com isso, foi feita a implantação do sistema de captação de particulados, para que esses particulados não sejam emitidos na atmosfera, né? E a poluição devido ao trânsito de veículos não teve alteração, porque a gente constatou que não houve alteração também, não houve aumento no trânsito de veículos. E, além disso, a gente hoje possui já a licença ambiental que está em vigência, então foi feito todas as análises aí com relação a esse tipo de possíveis problemas. Você quer falar um pouco disso aí, Vilmar, da poluição atmosférica? A ponteira aí. É aí, no meio. Como eu comentei anteriormente, essa é uma foto antes da modernização, então vocês observam que todas as saídas do filtro, esses pontos aqui, era onde saía o ar da filtragem do processo. Porém, qualquer possível problema poderia jogar esses particulados para a atmosfera. Claro que a gente não tinha problema com isso, mas era um risco. Então, se vocês observarem agora essa parte que foi construída aqui, todos esses dutos que antes saíam aqui, agora eles são tubulados e tem alguns que são internos que vocês não veem.
e vão todos para um ambiente em que retém tanto o ruído quanto qualquer possível particulado que possa surgir no processo. Então, isso faz com que o entorno aqui acabe não sendo impactado. Certo. A respeito dos ruídos e vibrações, então, conforme já comentamos aí, devido à modernização dos equipamentos que geram ruídos, vibrações, eles melhoraram isso, então houve uma melhora no cenário, tá? Tanto com relação a transportadores pneumáticos, sopradores e aspiradores. Então, a ideia, a constatação é que haverá diminuição nos níveis de ruídos. Um estudo anterior, a Cotriguaçu, na verdade, faz esse tipo de estudo aí periodicamente, é feito isso periodicamente para ter o controle desse tipo de problema. No último estudo que foi feito, já constatava níveis abaixo do exigido por norma, abaixo de 70 decibéis, e além disso, já está sendo elaborado um novo estudo, já está em fase de finalização. A gente até iria colocar esse estudo já completo aqui, mas não deu tempo dele ficar pronto. Ele já está sendo feito e provavelmente esses níveis aqui vão ter abaixado, tá? A respeito da paisagem urbana, então a volumetria da edificação ela foi alterada, teve um aumento ali de área, porém seguiu o mesmo padrão visual do prédio existente. Não teve uma alteração visual. Se você hoje chegar ali e olhar, você praticamente não percebe que teve uma nova edificação ali no local. Além disso, a vegetação no entorno ela foi preservada, até aumentada, e não houve sombreamento nas edificações vizinhas, porque as edificações mais próximas elas estão muito longe e a edificação não gera sombreamento em nenhuma outra edificação de terceiros. Então, no resumo final aí, com relação à alteração visual da edificação, não foi suficiente para impactar a vizinhança, até porque ela está distante. E, além disso, trouxe um aspecto visual renovado da fachada, né? Então, a fachada ficou mais bonita, a gente tem ali também o prédio administrativo, que ficou muito bonito, foi tudo revitalizado, então isso pode trazer uma valorização para a cidade. Na entrada da cidade fica um empreendimento mais apresentável. O aumento do trânsito de veículos não foi aumentado, então não foi suficiente para impactar a via de acesso, a PR-182. No entorno já não era utilizado, hoje também não é utilizado, então não há alteração. Houve geração de emprego para o município, então em torno de 10 empregos, aí, 10 novos postos de trabalho, que é muito positivo. Um potencial aumento de arrecadação também para o município. E o empreendimento hoje atende a todas as exigências de uso e ocupação do solo da cidade de Palotina. Então, o empreendimento, a ampliação do moinho não vem a trazer nenhum outro impacto aí para o município, tá? Acho que era isso, né? Pode passar. É isso. Aqui a gente tem a imagem aqui posterior à ampliação. Então, aqui vocês podem ver aqui, parece o mesmo prédio, um prédio só, né? Mas aqui houve a ampliação dessa parte aqui do fundo e do outro lado ali houve a ampliação do invase, mas sempre seguindo aí o padrão visual da Cotriguaçu e das outras edificações. É isso. Bem, em tempo ainda, quero registrar a presença da Secretaria de Planejamento, através do engenheiro Luiz Odoni presente. Agradecer ao Vanildo, da equipe técnica aqui da Câmara Municipal, pelo apoio técnico para a realização dessa audiência. Também, como essa audiência está sendo transmitida pelo Facebook,
Gostaria de deixar aqui registrado a nossa população. Quem tiver alguma dúvida ou quem tiver alguma reclamação ou sugestão, pode fazer através do site da Prefeitura ou pessoalmente lá na Secretaria, pode registrar as suas reclamações, sugestões, que a gente vai estar analisando também. Agradeço a todos e um bom dia.